Agora são 7h21 e vamos falar dos indígenas do Brasil, a situação do povo indígena sempre massacrado, principalmente no atual governo. A gente vai conversar com Antônio Eduardo de Oliveira, secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Olá, Eduardo, bom dia. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Total, Brasil Atual. que é do Brasil atual. Tá ok, Isso. obrigado. E, Eduardo, deixa eu te falar, a Portela, este ano, homenageou os povos tupinambás e a gente sempre vê a questão indígena sendo retratada no carnaval, né? E como você vê este ano, né, a Portela saiu com este tema e a importância, né, de ter um tema explorado por uma escola de samba, né? Principalmente nesse período de tanto retrocesso nessa questão, hein, Eduardo? Olha, isso é muito positivo, né? Demonstra que a sociedade ela está atenta, né, ao tema, ela está solidária com a luta dos povos indígenas no Brasil. Então, não só a Portela, mas outras escolas, blocos, né, de carnaval, né? Teve aquela participação da Alessandra Negrini, né, num bloco Sim. aí em São Paulo, e a gente vê que isso é uma coisa positiva para a luta dos povos indígenas, para a divulgação da causa e, ao mesmo tempo, para que a sociedade tome conhecimento dessa problemática que eu considero que é uma problemática de todo o povo brasileiro. Sem dúvida. Bom, Eduardo, vamos falar agora sobre a decisão, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Edson Fachin, que decidiu suspender os efeitos do parecer da Advocacia Geral da União sobre a terra indígena Ibirama-Lá Clanô do povo Xocleng, que fica em Santa Catarina. Então, esse parecer ficou popularmente chamado como parecer antidemarcação, né? Foi criado no governo do Michel Temer, mas também utilizado pelo governo Bolsonaro. E como é que você viu essa decisão? É importante derrubar esse parecer, na sua opinião, inconstitucional? É muito importante e o parecer ele já vinha sendo questionado, né, em várias instâncias do judiciário pela sua inconstitucionalidade, porque ele concebe um marco temporal, né? Ou seja, ele avança, né, um passo à frente do que ainda não foi decidido, né? Porque o marco temporal ele está em julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal. E aí a Administração Pública Federal começa a fazer esse tipo de procedimento, né, na questão da demarcação dos territórios indígenas, né? Como você bem relatou, o parecer 001 de 1917, ele foi concebido no governo Temer e agora no governo do Jair Bolsonaro, ele implementa esse parecer de uma forma bastante agressiva, né? Ou seja, ele paralisa todos os processos administrativos, né, de demarcação e regularização dos territórios indígenas no Brasil. Ele submete a FUNAI aos conceitos da bancada ruralista, porque a FUNAI é paralisada, e passa a não fazer a política em defesa dos povos indígenas, mas sim a política de defesa dos ruralistas, né? Portanto, a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, ela traz uma luz nessa discussão, porque a decisão, ele não aceita a decisão seja colocada para todos os procedimentos, para todos os povos indígenas, mas com relação específica à terra indígena do povo Xoclém, no estado de Santa Catarina, ele aceita, né, o pedido e ele paralisa essa decisão de ser aplicado naquele território o marco temporal. Essa decisão abre um precedente, né? Importante, não é isso? Com certeza, porque a partir dessa decisão do ministro Edson Fachin, ele coloca, né, para os outros povos essa possibilidade de também eles recorrerem à justiça, né? É um precedente importante
nesse momento em que o governo age de forma totalmente arbitrária, autoritária, né? E coloca para os povos indígenas situações de conflito permanente e, ao mesmo tempo, situações de violência, né? Então, hoje, os povos indígenas têm esse precedente que eles, querendo, poderá entrar na justiça para dar continuidade ao processo administrativo de regularização de seus territórios. Quantos processos, enfim, quantas terras indígenas, né, estavam também sujeitas à revisão desses processos demarcatórios? Mais de 60 terras indígenas já estavam com seus relatórios de identificação já concluído e a FUNAI paralisou, né, esses procedimentos, né? Muitos deles estão sendo questionados na Justiça. Existem decisões favoráveis do Ministério Público Federal para que esses procedimentos dê continuidade e a FUNAI simplesmente, ao dar continuidade a esses trabalhos de identificação desses territórios, ela está utilizando, né, uma estratégia de modificar os grupos técnicos, ou seja, tirar os técnicos de reconhecido conhecimento, né, nessa área e colocar pessoas sem conhecimento nenhum para dar prosseguimento a esses trabalhos. Isso está sendo questionado também na Justiça, mas a gente espera que com essa decisão do Supremo, inclusive, venha a ter repercussão nesses procedimentos de identificação dos territórios. Né? Isso é importante. Né? Uma outra questão é que a FUNAI ela se coloca totalmente contrária ao direito dos povos indígenas. Ou seja, aí existe, inclusive, uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da FUNAI, porque ele está se omitindo das suas responsabilidades com relação à proteção dos direitos indígenas. Exato. Agora, essa presidência da FUNAI está mais ligada mesmo com os ruralistas do que com as comunidades indígenas, né? Totalmente. Ele foi nomeado pela bancada ruralista e pelo senhor Naban Garcia, que é o presidente do INCRA, né? Ele tem tido essa ascendência dentro da FUNAI, né? E tem colocado pessoas lá totalmente favorável ao agronegócio, aos ruralistas e contra os indígenas, né? Essa coisa extremamente perigosa está acontecendo hoje, né? E infelizmente a gente tem acionado, né, até os mecanismos internacionais para poder denunciar esse fato que é totalmente inconstitucional e, ao mesmo tempo, arbitrário. Exato. E o que você podia falar sobre esses grupos técnicos multidisciplinares, né, para a identificação e delimitação de terras indígenas, hein? São importantes esses grupos porque eles acabam atendendo a uma demanda, né, de vários povos indígenas no Brasil, né? O procedimento de demarcação de um território, ele é longo, ele não acontece de um dia para outro, ele é longo, né? E esse procedimento inicial de identificação, ele é muito importante. Ele consegue, inclusive, pelo decreto 1775, ele é o marco inicial, né, dos trabalhos para a identificação de um território. Esse grupo técnico vai dizer se essa reivindicação dos povos indígenas tem substância ou não. A partir daí sai um relatório e esse relatório, então, ele é aprovado por várias comissões dentro da FUNAI e, se ele tiver substância, ele vai, então, ser publicado no Diário Oficial da União, né? E isso está completamente paralisado, né, colocando os indígenas, né, numa situação de risco, porque, ao paralisar esses procedimentos, ele está dando vazão para que os inimigos dos indígenas procedam às invasões dos territórios e, ao mesmo tempo, às ameaças.
Perfeito, Eduardo. A gente agradece aqui a sua participação, uma participação no dia de carnaval, né? Terça de carnaval. A gente agradece muito a sua disposição em nos conceder a entrevista. Um grande abraço para você. Um grande abraço e desejamos a todos uma boa semana. Obrigada. Falamos aqui com Antônio Eduardo de Oliveira, secretário executivo do CIMI.